Bora lá, galerinha, porque Luigi Mangione atacou o CEO, Casos Criminais, o canal da Vitória aí, gente. Vamos finalmente entender qual é desse caso aí que tá todo mundo falando, principalmente no Twitter. Eu não entendi nada aí, só entendi que esse cara aí foi pego porque deu um sorriso lá e acho que ele assassinou um cara de um bilionário, uma parada assim, né? Mas eu não tô sabendo muito desse caso ainda não, e eu tô curioso pra tentar entender ele, pra estar antenado aí, né, cara? A gente traz tanto caso criminal antigo, vamos trazer o que aconteceu agora, né, pra gente trocar uma ideia e entender direito aí de tudo que tá rolando, tá bom? Se puder, deixa no like, inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando o link do nosso Discord também tem na descrição, se você fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vamos embora então, sem muitas delongas pra esse vídeo, entender qual é desse caso aí que eu tô bastante curioso. Bora! Eu adoro essa musiquinha de abertura da Vitória, eu acho fantástica. Eu adoro. Olá, tudo bem? Olá! Quanto tempo? Hoje eu trago. Quanto tempo mesmo? Que faz muito tempo que eu não trago um vídeo dela. Acho que o último que eu trouxe foi aquele do Ministério Etron, né? Não é exatamente uma fofoca, é mais um caso criminal, mas é um caso criminal que tem. Sabe, tem um burburinho rolando por causa desse caso criminal. Ok. Na semana passada, o Brian Thompson, que é o CEO da United Healthcare, que é um convênio, uma seguradora, esse Brian, ele perdeu a sua vida. Um atirador planejou todo o crime, tirou a vida do Brian e depois sumiu. Ninguém sabe onde tá o cara. Na verdade, agora sabe, né? eu sei que já encontraram o cara, mas quando eu tinha começado esse roteiro, ele ainda não tinha sido encontrado. E agora eu sei que ele foi encontrado. Esse caso viralizou no TikTok porque ele envolve um problema que é muito recorrente nos Estados Unidos, que é o sistema de saúde dos Estados Unidos. Não tem SUS? Vocês vão Cadê o entender. SUS Primeiro, dos Estados Unidos? eu vou falar sobre o crime, como aconteceu, e depois eu vou explicar essa história do sistema de saúde dos Estados Unidos. Talvez você já tenha visto alguma coisa sobre esse caso rolando no TikTok ou rolando no Twitter. Eu vi no Twitter algumas falas, algumas pessoas falando aí, né, cara? Se você está perdido, este vídeo vai esclarecer algumas isso que eu preciso. Coisas. Vamos lá. No dia 24 de novembro desse ano, entre as 10 da noite e as 11 da noite, o autor do crime chegou em Nova York. Ele desembarcou em um ônibus de viagem que estava vindo de Atlanta, mas algumas pessoas viram ele embarcando perto de Washington DC, então ele embarcou entre Atlanta e Washington DC. Ainda no dia 24, ele pegou um táxi e foi até o Hilton Hotel, o lugar onde aconteceu o crime. Ele ficou lá uns 30 minutos, olhando as redondezas. Depois ele... Esse Hotel Hilton é um hotel famosão, não tem até na praia de Copacabana, onde eu ouvi falar de uma parada dessa. Porque, olha, que informação aleatória que eu passei agora, cara. Ele pegou outro táxi e foi pro High New York Hostel. Ele fez profissional em informações inúteis. Check-in nesse hostel, depois ele fez check-out no dia 29 e no dia 30 ele fez check-in de novo. No dia 24, quando ele fez check-in pela primeira vez, ele usou uma identidade falsa e essa identidade era de uma pessoa inventada, não pertencia a ninguém. E nesse dia 24, ele flertou com a atendente e ela pediu pra ver o sorriso dele. Me deixe ver este lindo sorriso, meu mano Gadol. Aí ele tirou a máscara. Meu mano Gadol, parece. E é nesse momento que a câmera de segurança do hostel... Nossa, cara, é muito burro, né, cara? Meu Deus. Pega o rosto dele. Ele andava de máscara pra cima e pra baixo, em todos os cantos, né? O que não é incomum, principalmente depois da pandemia. Mas, se você já frequentou hostels ou... Tudo bem, dá pra entender nosso mano Mangione, dá pra entender. Quem nunca deu uma dessas? Hostels, você sabe que é uma opção mais barata e vai todo tipo de gente. Então não seria uma surpresa se a atendente flertasse com ele só pra fazê-lo tirar a máscara. Vai que ele faz alguma merda. Vai que ele atira num CEO. Esse é um ponto, né? Só pra ver qual é o rosto do cara, né? Do nada, assim. Vai que ele vira um criminoso perseguido pelo FBI. Do nada. Neste período de 10 dias em Nova York, ele ficou passando pela redondeza, ele foi visto no McDonald's,
ele foi visto no Subway, ele foi visto no metrô. Na verdade, eu acho que esse Subway é o metrô e não o Subway restaurante. Tá. Ele andou de táxi, ele deu um rolê pela cidade e em todos os lugares ele usou máscara e sempre pagava Cara, mas é muito, cara, por que ele foi tirar... Ai, meu dinheiro. Deus, No né, dia cara? 4 de dezembro, às 5 da manhã, ele foi visto por uma câmera de segurança próximo a um complexo de apartamentos que ficava perto do hostel em que ele estava hospedado. Na imagem da câmera de segurança, dá pra ver que ele tá em cima de uma bicicleta que parece ser uma bicicleta elétrica. Depois disso, às 6h17, ele foi visto também pela câmera de segurança em um Tá, não, mas isso que a gente tá vendo aqui é depois ou antes? Eu acho que isso aqui já é depois que ele cometeu o crime já, né? Starbucks que ficava próximo do Hilton Hotel e não se sabe exatamente o que ele pediu, mas o que foi descartado por ele foi recuperado pela polícia e eles vão fazer testes de DNA e vão tentar pegar digitais. Outro vídeo numa câmera de segurança mostra um cara que pode ou não ser o autor do crime andando perto do hotel. Ele para, alguma coisa cai no chão, ele pega e continua andando. Mas não tem como ter certeza se era realmente o autor do crime. No Hilton Hotel ia acontecer uma conferência, uma reunião entre o grupo United Healthcare e investidores. Tá, não, então é antes isso. Então o sorriso que ele deu foi antes? Tá, caraca, isso eu não sabia. Eu achava que tinha sido depois. Eu achei que já quando ele tava na fuga. E o responsável por essa conferência, por essa reunião, era o Brian Thompson. O Brian, ele estava hospedado em outro hotel. Ele saiu mais cedo e foi sozinho em direção ao Hilton Hotel. Antes do Thompson aparecer, Mas que é estranho isso, né, cara? Por que o cara desenvolveu esse ódio desse cara, né? Eu quero entender isso. Pessoas passaram pela rua, porque o autor do crime, ele ficou parado na frente do hotel, ou próximo ao hotel, e era uma rua muito movimentada. Imagine que era a Paulista. Então, várias pessoas passaram por ele, mas ele só começou a atirar quando o Brian Thompson... era o alvo, né? Ele não era um atirador, não era igual um desses atiradores escolares. Ele tava de fato ali atrás desse cara, né? De acordo com a câmera de segurança, às 6h40 o Thompson aparece na frente do Hilton Hotel e às 6h44 o autor do crime começa os disparos. Eu não sei quantos disparos foram, mas pelo menos um nas costas e um na panturrilha direita. Tirou no cara correndo, tirou pelas costas, covardia. O Thompson de costas, o autor do crime, dispara algumas vezes. A imagem é cortada, então a gente não vê quantas vezes ele disparou. O Thompson cai no chão e aí o autor do crime se aproxima e dispara mais algumas vezes. Eu tô chamando execução sumária, né, ele de o autor do crime, porque quando eu escrevi esse roteiro, ainda não tinha o nome ainda. Não tinha encontrado o autor do crime. E aí, quando eu terminei o meu roteiro, saiu uma notícia de que, enfim, quem era o cara e tudo mais. Famoso irmão do Mario, né? Mas eu vou deixar essa parte por último, porque ainda não tem muita informação divulgada. Luigi Bros. E também, ele não foi acusado oficialmente, então eu vou continuar chamando de o autor do crime. Depois de cometer o crime, ele atravessa a rua, sobe na sua bicicleta, que parece ser uma bicicleta elétrica, e vai em direção ao Central Park. Às 6h48, ele entra no parque, fica lá por 8 minutos e depois sai do parque. Inicialmente, acreditavam que ele tinha usado uma City Bike, que é um sistema público de compartilhamento de bicicletas feito para viagens curtas de 30 minutos. Tipo aquelas bicicletas que você consegue... Você abre um aplicativo e consegue... Nem sei se tem mais isso no Brasil. Teve uma época que teve, daí os caras ficavam roubando as bicicletas e parece que deixaram de ter, né? Sei lá. O povo aqui no Brasil é complicado, né, velho? E tem essas bicicletas em alguns bairros, entre eles o Brooklyn, Manhattan e Queens, em Nova York. A Lyft, que é responsável pelo sistema da City Bike, disse que o autor do crime não usou uma City Bike. Às 6h59, ele foi visto numa rua próxima ao Central Park, ainda na bicicleta. Foi, atirou no cara e foi embora, basicamente, né? 7h04, ele pegou um táxi, ele trocou de máscara e pegou um táxi. Esse táxi foi até um terminal de ônibus e a polícia não sabe exatamente qual ônibus ele pegou, mas eles acreditam que ele tenha pego um ônibus de volta para Atlanta. A polícia disse que já sabia o nome do autor do crime, mas eles não queriam divulgar porque eles queriam
que o autor do crime acreditasse que ele estava seguro, que ele estava escondido, que a polícia não sabia quem ele era. Mas o que me deixou confusa sobre a polícia já saber o nome do autor do crime é que depois que o cara foi preso, ele ainda não foi acusado oficialmente, mas foi preso e encontraram várias coisas que, né, ligavam ele ao crime. Quando ele foi preso, a polícia disse que ficou surpresa porque o nome dele não estava na lista. Então, assim, vocês Tá, então eles pegaram o cara que não era necessariamente quem eles imaginavam que era, né? sabiam o nome do cara, mas o nome dele não estava na lista? Então No provavelmente dia eles 6 estavam com outros nomes em mente que não era, e o nome dele não era um desses, de né? dezembro, a polícia encontrou uma mochila no Central Park e dentro da mochila tinha dinheiro daquele jogo Monopoly. Tigrinho, jogo do Tigrinho. Aquele jogo que tem Eu dinheiro. joguei bastante. Monopoly não, Banco Imobiliário. Eu tenho até um que é que lá que tem um cartão que você passa. Isso daí é brabo, cara. Falso, sabe? Esse Sei. jogo. Encontraram também um celular e levaram pra ser analisado. Encontraram uma garrafa de Nossa, por que ele tava com esse dinheiro? água e pacotes de doce no lugar onde o autor do crime ficou esperando pelo Thompson. Na cena do crime, a polícia encontrou balas e cartuchos, e nas balas e nos cartuchos estava escrito minuciosamente, muito bem, sabe? Muito bem escrito. Nas balas e nos cartuchos estava escrito Delay, Deny, Depose, e já a gente fala sobre isso. Uma arma que Caraca, não bagulho de filme mesmo, né? Meu foi Deus. encontrada na cena do crime, isso foi visto pela câmera de segurança, tinha um silenciador, o que é incomum e muito difícil de conseguir, então levantou isso aí, aquela não, acho que não vende em qualquer loja de armas nos Estados Unidos, né? Além da bazuca, do C4, do Claymore, que você consegue comprar nas lojas de armas, acho que o silenciador não vende, não. dúvida se era realmente um silenciador, parecia bastante. Se era realmente um silenciador, isso mostrava que o autor do crime tinha os seus contatos, o que era bom para a polícia, porque eles poderiam investigar quem vendia esse tipo de ferramenta, esse tipo de arma, e seria mais fácil chegar até o autor do crime. Até esse ponto, a única certeza que a polícia tinha era que o autor do crime tinha planejado tudo muito bem, mas não perfeitamente. Ele tinha deixado muitas coisas para trás. Sim, o crime perfeito não existe, né, cara? Antes do crime, o Thompson recebeu ameaças, de acordo com a esposa dele, só que não foi nada grave, porque ele não fez um boletim de ocorrência. Até porque esses caras são super, super ricos, super famosos, recebem ameaça todos os dias, né? Vamos ser sinceros aí, né? Ele não andava com seguranças, ele saiu sozinho do hotel. Arriscado, né, cara? Um cara com tanto dinheiro tem que andar com segurança, né? Se eu tivesse tanta fama e tanto dinheiro igual esse cara, certamente. Se bem que não é um cara famoso, assim, né? Mas eu digo que é um cara com muito dinheiro, mas você tem que estar sempre com segurança, né, cara? Então, Não deve adiantar de nada ele ter segurança aí também, né? ameaças, mas ou não eram graves, ou ele não levou a sério. A polícia tinha certeza de que o Thompson era o único... Eu não acho que foi o Mangione que ameaçou ele pela internet. Deve ter sido outros caras no Twitter. Vou matar esse cara, sabe? E principal alvo do autor do crime. O autor do crime sabia onde o Thompson estava hospedado e sabia que ele ia até o Hilton Hotel. Como ele sabia de tudo isso, ainda não sabemos. Apesar de ter um alvo, Uma grande investigação polícia aí, né, cara? descartou a possibilidade de ser um assassino de aluguel, porque ele cometeu muitos erros que normalmente assassinos de aluguel não cometem. Primeiro de todos, flertar com a atendente do hostel. Assassino de aluguel nunca teria feito isso. Fora que se é um ritmo, um assassino de aluguel, geralmente esse cara tá respaldado por pessoas mais, né? Ainda mais um cara que foi contratado que seria contratado pra assassinar um CEO de uma grande empresa gigantesca, né, cara? Certamente seria um cara aí que quem contratou ele teria ligações com a polícia, que conseguiriam encobertar o crime de certa forma, vocês entendem? E tirar a sua máscara e mostrar a sua identidade. Assassinos de aluguel não usam celulares enquanto estão no trabalho, porque é muito fácil de rastrear. E um assassino de aluguel não fica tão longe da sua vítima. Se você vê na câmera de segurança, o autor do crime e o Thompson estão distantes um do outro. E normalmente assassinos de aluguel, eles ficam mais próximos das suas vítimas, porque eles têm um objetivo e uma missão e um trabalho, que é matar a vítima. Então, se ele ficar muito longe, pode ser que ele erre e a vítima sobreviva. Primeiro, se sobreviver, não funfa a grana, né? Oferecido $10 mil pra quem tivesse. Eu vou espirrar.
alguma pista, depois o FBI ofereceu $50 mil. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos para você entender por que esse eu caso quero entender a motivação, que não deu pra entender a motivação até agora ainda. ficou tão popular e teve tanta repercussão. Como todos sabemos, nos Estados Unidos Não tem SUS. não tem SUS. Cadê o SUS? Então tem outras maneiras de você conseguir ir no hospital sem deixar o seu rim, porque Fui para os Estados Unidos, quebrei minha perna e não tenho dinheiro. O que eu faço? é muito caro. O governo oferece 2 programas, que é o Medicare e o Medicaid. Medicare Nossa é um Senhora. programa voltado para idosos com mais de 65 Os dois tem cara de golpe, né? Tem cara de ser alguma coisa que você vai pagar e você não vai receber pelo que merece. anos e também pessoas com algum tipo de deficiência intelectual e física. Este programa é garantido para pessoas com mais de 65 anos estadunidenses e esse programa ele cobre alguns procedimentos, alguns custos médicos, mas se eu não me engano, ele não cobre tudo. Já o Medicaid, ele é voltado para pessoas de baixa renda, mulheres grávidas, Que é o que interessa pra gente, que provavelmente que era o que ele deveria se identificar, até porque ele não tinha mais de 65 anos, né? crianças e também pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou intelectual. A cobertura desse programa varia de cada estado. Talvez você faça uma cirurgia na Flórida e o Medicaid cubra e você não precisa pagar nada. Ou Nice. talvez você faça uma cirurgia, sei lá, em Mississippi e você precise pagar uma parte porque Ou o Medicaid seja, no final é tudo uma grande loteria, né, cara? não cobre tudo. uma grande Esses loteria. são os 2 programas. Aliás, chegou até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora. Oferecidos pelo governo. A terceira opção é pagar diretamente A as terceira suas opção contas no final tudo se resume a pagar, né? No final tudo se resume a funfa, né? Ao dinheiro. hospitalares, que é uma bagatela. Só você pesquisar no Google, tipo, contas hospitalares Estados Unidos, e aí você vai ver que é caro. 10 pra bilhões. caramba. E a quarta opção Já falei, cara, quem não... Eu quando fiz a cirurgia ano passado, e eu fiz tudo pelo SUS, cara, eu percebi, eu comecei a dar valor verdadeiro pro SUS, né, cara? Quando você nunca precisou passar uma cirurgia, é normal você, sei lá, tem aqueles caras que são libertários falam que o SUS é só... que deveria ser tudo privatizado, essas coisas, né, cara? Mas se um dia que esse cara aí precisar de uma cirurgia e não ter que pagar nada, ir lá e tomar o tanto de remédio que eu tomei, cara, e não... Porque se eu tivesse que pagar por tudo que eu passei lá, por todos os remédios que eu tomei, por todas as cirurgias, cara, eu não teria grana para aquilo. Então, esse é o ponto que você começa a valorizar esse tipo de coisa, né? é ter uma seguradora, um plano de saúde que pode ser oferecido pela empresa que você trabalha ou você pode contratar um plano de saúde. O valor do plano, ele vai de $300 a $2 mil. 3 bilhões de dólares. Depende de muita coisa. Depende do nível do plano, da cobertura do plano, da sua idade, se você Você tem que valorizar isso, cara, que nem eu mesmo. Ontem eu fui no postinho de saúde e peguei vários remédios. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, rapaziada. Tá aqui, ó. Ontem mesmo, cara. Fui lá no postinho e peguei um monte de remédio lá de graça, cara. Para as coisas ruins que eu tava, cara. Então você tem que valorizar esse tipo de coisa, né, cara? Não pode ser só achar que tudo que ela fora é melhor. Aqui o Brasil tem várias coisas que são boas também, alguns cara. planos já saem mais caro. Então, plano de saúde nos Estados Unidos não é uma coisa muito barata. Além disso, algumas seguradoras usam a autorização prévia, que é um processo que vai decidir se o plano de saúde vai cobrir ou não o tratamento que você vai fazer. Então, por exemplo, você quebrou a perna e aí você precisa operar. Você tem um plano de saúde e você pensa que o seu plano de saúde vai cobrir a sua cirurgia. E aí, quando você solicita para fazer a cirurgia, você descobre que o plano de saúde não autorizou. Só no Pix pra você fazer. Então você vai ter que pagar a cirurgia mesmo tendo um plano de saúde. A United Health Group é uma das maiores seguradoras do país e ela vale uma fortuna e ela usa essa autorização prévia. Então não é muito difícil imaginar por que as pessoas odeiam essa empresa. Uma pesquisa recente feita pela basicamente uma loteria, né? Commonwealth Fund, 45%. Imagina você pagar pelo negócio e quando você vai fazer cirurgia você não saber se aquilo cobre ou não, né, cara? É bizarro. Dos adultos que têm plano de saúde
foram cobrados por algo que eles acreditavam. 45%, cara. Basicamente metade de todo mundo que usa o bagulho não sabe se quando você vai precisar dele, você vai ter que pagar ou não, né? Então pra que você paga no final, né? Ser de graça ou que seria coberto pelo plano. E 17% dos entrevistados disseram que as suas seguradoras negaram cobrir procedimentos e medicamentos que foram recomendados pelos seus médicos. Imagina ter uma doença grave e você precisa de um tratamento e você tem um plano de saúde e aí você vai no médico. Eu tenho, seu médico, eu tenho plano de saúde, mas qual plano de saúde qual plano de saúde que você tem? Ah, é o United Healthcare. Ah, meu amigo, então é só no Pix você fazer essa cirurgia, senão, ó, lavo minhas mãos pra você. E você descobre que o seu plano de saúde não cobre aquele procedimento porque sim. Porque ele não cobre. Te vira. E aí que entra o delay, deny. Mas médico, eu estou com meu braço caindo. Olha aqui, eu estou com lepra. Meu braço está derretendo aqui, tá caindo meu braço, cara. Não, mas você, meu amigo, seu plano não cobre. Então, cara, o máximo que eu posso fazer pra você aqui é pegar ali sei lá, né, cara? É te dar aí boa sorte. Defend, que é o título de um livro. Mas médico, eu estou com peste bubônica. Mas meu amigo, então... E o que eu posso fazer se você não pagar? Livro onde o autor fala sobre seguradoras e planos de saúde. A indústria prioriza os lucros em detrimento das necessidades dos segurados, muitas vezes usando táticas como atrasar ou negar reivindicações legítimas para reforçar o desempenho financeiro. Traduzindo, as empresas fazem isso de propósito. Elas negam esse atendimento, esse procedimento de propósito, por dinheiro, simplesmente. Primeiro, delay. Você acredita que o seguro vai cobrir esse procedimento, só que eles demoram, vem com delay, e aí você fica esperando pra ver se o seguro vai ou não. Foi engraçado o jeito que ela falou delay, então, né? Cobrir o procedimento. Até que eles eles negam, eles não vão cobrir esse procedimento. Ah, por isso que ele escreveu nos doces. Gênio, genial. Você recorre, processa a empresa e eles defend, eles se defendem, porque eles são ricos, eles têm advogados, então eles podem ganhar um processo judicial, um processo civil facilmente. E aí você pensa, nossa, mas se esse serviço é tão ruim, por que as pessoas não tentam outra coisa? Porque não tem outra coisa. Aqui no Brasil, se você não tem um plano de saúde, você tem o SUS, você toma as vacinas pelo SUS, você pode colocar o DIU pelo SUS, você pode fazer você pode fazer uma cirurgia. Cara, eu fiz uma cirurgia pelo SUS ano passado, cara. Operação pelo SUS. Você pode ter cuidar da sua saúde pelo SUS. Nos Estados Obrigado, Deus, pelo SUS existir. Muito obrigado, bom senhor. Unidos, ou você tenta o benefício do governo, mas tem várias condições, ou você paga a conta do hospital, que é caríssima, ou você tem um plano de saúde, ou você morre também. Tem a opção cemitério, né? Que é sempre a opção final aí pra todos, né? Temos uma empresa que é odiada no país, o CEO dessa empresa é morto, e você acha que as pessoas iam ficar tristes pela morte dele? Não ficaram. Na verdade, comemoraram. Foi um justiceiro, né? O Luigi Mangione é um justiceiro no final, né, cara? Já fizeram arte em homenagem ao cara, já fizeram estampas em homenagem ao cara, estão chamando ele de herói, estão chamando ele de Robin Hood, e assim... Cara, mas assim, né? Vamos ser sinceros que isso aí não vai mudar nada, né? Talvez... Vamos ver, né, cara? Talvez ele vire um mártir aí dessas paradas aí de... Mártir não, porque ele não morreu, mas ele provavelmente vai ser preso, né? Pelo resto da vida. Mas talvez ele vire um símbolo aí de resistência contra essas empresas que só querem tudo pela grana, né? Mas vamos ver, né, cara, os desenrolarem ainda, porque é provável que no final, gente, isso aqui não mude em nada, né? Isso que é triste, né? Que o cara fez isso daí, no final as empresas vão continuar cobrando e é isso, o povo que se ferre. É uma questão um tanto complexa, porque nós temos uma situação muito complicada que não tem solução, ninguém apresenta uma solução para o problema que é o sistema de saúde dos Estados Unidos. Se você não sabe, pessoas são expulsas do hospital porque não conseguem pagar a conta. Assustador, cara. Isso eu não consigo nem imaginar. Imagina você tá lá, de novo, né, com peste bubônica lá no hospital lá, e daí você simplesmente, seu dinheiro acaba, você não faz o Pix, e o cara simplesmente
joga fora lá, né, cara? Isso é um pouco inacreditável pra mim. Pessoas decidem morrer porque não vão ter dinheiro pra fazer tratamento. Pessoas que têm plano de saúde têm o seu procedimento negado porque o plano de saúde não vai cobrir e também acabam morrendo. Então, assim, é um problema que não tem solução, que ninguém apresenta uma solução. Naturalmente, a população fica revoltada. Se você não quer uma população revoltada, não dê motivo para a população se revoltar. Então essas pessoas odeiam essa empresa, odeiam o sistema de saúde que não funciona. E aí, quando um cara mata o CEO da É aí que as pessoas percebem, né? empresa que você odeia, é normal você ficar feliz. Falou Eu não tudo. julgo, porque se a minha avó tivesse morrido por causa dessa empresa, porque Por causa dessa empresa, daí foram lá e matassem, você se sentir vingado, né? Pro justiceiro ter te eles vingado, né? negaram, porque eles não autorizaram o procedimento que ia salvar a vida É aquilo, quando o governo não faz a justiça, o povo faz com as próprias mãos, né, cara? da minha avó, eu também ia odiar os caras e eu também ficaria feliz se o CEO morresse. Nesse ponto, eu Legal que ela fala isso, né? entendo, Fala mesmo, eu entendo né, a cara? raiva, eu verdade entendo mesmo. o sentimento de vingança, eu entendo esse desejo por revolução, yes, mata mesmo, mata milionário. Vamos! O que eu acho estranho, mas também não me surpreende, é a maneira que as pessoas estão tratando o criminoso. Eu entendo o sentimento por trás da revolta e querer vingança, mas o autor do crime, ele não cometeu o crime pensando na população, ele cometeu o crime pensando em si mesmo. Como se não claro. Todo mundo. bastasse, encontraram o cara e ele é bonito. E o resto você já sabe. Luiz Ai, essa é a parte deplorável de tudo isso, né, cara? Porque, em vez de, pelo menos se você ficar do lado dele por causa da atitude, falar, pô, odeio esses milionários, não sei o que, agora você tem as meninas aí, meninos também aí ficam aí no Twitter glorificando o cara só porque ele é bonitão e tudo mais, né, cara? e de Mangueira. Mas eu entendo esse ponto até, né? Porque tem muita gente que me glorifica aí, porque eu sou bonitão, essas coisas, então dá pra entender, né? Ele tem 26 anos e foi preso hoje, no dia 9 de dezembro, suspeito de ser o autor do crime. Como eu disse, até o momento dessa gravação, ele não foi acusado oficialmente. Então, eu vou passar as informações que eu tenho no momento. Ele foi preso na Pensilvânia, ele tava no McDonald's, e aí uma atendente viu o rosto dele, reconheceu ele e denunciou pra polícia. Cara, que bizarro isso, meu Quando Deus. ele foi encontrado no McDonald's, ele tava com as identidades falsas, inclusive uma das Mark Rosário. identidades que ele usou lá no hostel, e ele estava com a arma do crime. Ele estava com uma arma fantasma, que é uma arma que você não consegue rastrear, que Pô, a mas esse cara é americano mesmo, com esse nome de italiano, né, cara? Luigi Mangione, né? polícia não consegue rastrear, porque é uma arma caseira. Falou brasileiro com o nome de Giovanni, né? Então, o silenciador, que a polícia não tinha certeza se era ou não um silenciador, era um silenciador feito em casa. A polícia acredita um que silenciador aquela arma caseiro? foi feita numa impressora 3D. Além das identidades Uou! falsas e da arma de brinquedo, ele tinha um documento escrito à mão que tinha como título um manifesto de 3 páginas. E nesse manifesto ele fala mal sobre corporações no geral. Tudo o que sabemos sobre ele ainda é superficial. As pessoas já começaram a vasculhar as redes sociais do cara e aí encontraram algumas coisas estranhas. Ele deixou vídeos no YouTube programado pra caso ele fosse Vídeos no YouTube? preso, mas Caraca, eu acredito queria ver que pena que o YouTube derrubou, que cara. o Que a gente YouTube queria vai ver derrubar isso, todos claro. os vídeos, eu espero, pelo menos, YouTube. Pelo que parece, ele Eu gostava espero. das Mas ideias eu queria ver o que eram esses vídeos, né? do Ted... Como que é o nome? Ted Kaczynski, Ah, Una Bomber, claro. que é um serial killer que atacava suas vítimas com bomba. O Ted acreditava que a tecnologia estava transformando os estadunidenses Una Bomber é o mártir desses caras, né, cara? É o santo desses caras que gostam de fazer esses assassinatos por motivos revolucionários e coisas assim, né? em alienados. Ele obrigou o New York Times a publicar o seu manifesto. E apesar de parecer ter uma visão política sobre a situação dos Estados Unidos, nos diários do Ted, ele dizia que a sua motivação era vingança. As pessoas que fuçaram o perfil do Luigi, e tipo assim, isso aconteceu em minutos.
Eu tava escrevendo o roteiro, era umas 5 horas. 5h10 ele foi preso. 5h15 já tinha um monte de coisa sobre ele no E Twitter. provavelmente quando eu lançar esse vídeo aqui, que eu tô pensando que vou lançar só no domingo à noite, já vai ter muito mais informações. E deixa aí nos comentários as informações que não estão nesse vídeo ainda, tá bom? E no TikTok, todo mundo falando sobre ele. E nessas investigações, no perfil dele, investigações não oficiais, descobriram que ele leu o manifesto do Ted, que ele era engenheiro, então ele tinha uma visão parecida com E assim como o Ted que fez as suas bombas em casa, ele também fez sua arma em casa, né? Curioso o isso. Ted. Como eu disse, o Luigi é um cara bonito e tem características bem marcantes, então as pessoas estão tratando ele como um injustiçado, como um herói, como um cara... Esse é o ponto, né? Se fosse um cara feião, aí será que você teria as mesmas... Se fosse um cara com a, com a carcaça aqui do Vani, será que teria tido a mesma visão sobre ele ou seria uma visão bem diferente, né? Se ele tivesse cara de maluco mesmo, né? fantástico e como um salvador. Meu Deus, como ele é incrível. Como ele é incrível. Esse caso, ele me chamou a atenção porque é sempre muito curioso observar como as pessoas reagem a esse tipo de acontecimento, seja um criminoso bonito ou seja um criminoso que faz alguma coisa que parece ser heróico e que ele tá pensando na população, quando na verdade ele só está pensando em si mesmo. De novo, eu entendo o sentimento de Não, dá pra entender o sentimento, né? Mas que nem ela falou, vingança contra a empresa, eu quero me vingar, que bom que o CEO morreu, porque a minha avó morreu também por causa da empresa dele. Eu entendo esse sentimento de revolta, mas eu não entendo você colocar o cara num pedestal. É curioso observar esse fenômeno e eu te convido a observá-lo comigo. Veja como as pessoas reagem ao caso. Ai, meu Deus, não queria ver isso não, Vitória. Caso do Luigi, veja o que as pessoas comentam sobre o Luigi e é um ótimo estudo social. Observe de perto. Agora você sabe todo o contexto, você sabe ela não vai mostrar, não quero ver toda a história. E me diga aqui nos comentários o que você achei que ela ia mostrar coisas de Twitter, os caras glorificando. tem observado. Tá louco. Me pergunto, Nossa, como ele é bonitão, meu como Deus. essa história seria contada se o Luigi fosse um pouquinho diferente. E esse foi o vídeo de hoje. É o que eu falei, cara. Se ele fosse um cara feião, fosse um cara com a capa aqui do Vani, né, cara? O que será que a galera ia falar, né, mano? O caso ainda tá sendo investigado, tem algumas coisas pra sair. Eu não pretendo fazer atualizações sobre o caso, só se for uma coisa muito extraordinária, muito fora da curva, muito lá. E se vocês quiserem muito, aí eu faço atualização sobre o caso. No final, ele o Unabomber também é outra coisa. Por que o Unabomber então é visto como maluco e esse cara é visto como justiceiro, né? Mas no momento é isso, é tudo que eu tenho a dizer. Me diga nos comentários o que você achou de tudo isso. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like. Nos vemos nos próximos dias, porque não vou sumir mais, galera, porque eu preciso de dinheiro. Eu gosto bastante de dinheiro, então só que tem que trabalhar, né? É legal, é legal. Pra fazer trânsito, faz bem. Pra fazer mais tatuagem, pra comprar mais roupinhas, blá blá. Então eu vou estar trabalhando aí nesse... Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem interessante. Os vídeos da Vitória são sempre muito legais, né, cara? Eu gosto demais e espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Deixa a opinião de vocês sobre esse caso aqui nos comentários. Deixem novas atualizações aí que com certeza eu vou ler, tá bom? Espero que deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.